Bom dia, meus lindos do segundo ano do Liceu Catarinense, o segundo ano mais lindo do Brasil, isso eu garanto para vocês. Professor Douglas com mais uma aula para vocês aí e dessa vez com História. Se liga aí, pessoal, aula de História, professor Douglas. A nossa aula de quarta é mais uma introdução de um assunto novo que é o descobrimento do Brasil. Novo, nem um pouco, né, gente? Vocês já estão estudando sobre a história do Brasil desde lá do prezinho quase até o ensino médio. Mas muitas coisas acabam que sendo novidades, ou algumas outras coisas vocês esquecem, lembrando que o ensino médio é uma repetição do ensino fundamental. Então muitas coisas que eu vou falar aqui, muitos de vocês já sabem, na ponta da língua. E outros, pô, professor, eu nunca ouvi isso, eu nunca tinha ouvido falar disso e tal. Então vamos lá, pessoal, para a nossa aulinha de História. Preparem o seu material, caneta, caderno, lápis e vamos viajar um pouquinho na história do nosso país. É muito importante, tá, gente? Eu sou um cara que quando eu estava na idade de vocês, eu não gostava da história do Brasil. Mas eu fui me apaixonando, principalmente porque eu sabia que era a história da minha nação, a história do meu país. Então, gente, comecem a tomar gosto pela história do Brasil. Mas vamos lá, então. Descobrimento do Brasil, separei alguns tópicos, como eu faço em toda a aula, lembrando que hoje é mais uma introdução. Não dá para falar, do mesmo jeito que o descobrimento da América, não dá para falar do descobrimento do Brasil sem falar das grandes navegações. E sem falar de duas potências que eram as maiores potências da Europa na época. Portugal, que foi a pioneira nas grandes navegações, e logo em seguida a Espanha. Então não dá para falar do descobrimento do Brasil sem falar dessas duas potências, sem falar das grandes navegações. Lembrando que a princípio, quando o Brasil é colonizado, não foram só os portugueses, existiu o Tratado de Tordesilhas, então tinha uma parte pertencente à Espanha, que depois se torna tudo Portugal. Mas vamos por partes, porque hoje é só uma introdução, professor, pelo amor de Deus, não coloque o carro na frente dos bois. Ok, pessoal, pode ir para, tô ligado. Expedição comandada por Pedro Álvares Cabral. Aproximadamente tinham 13 embarcações que seguiam também rumo às Índias, buscando por especiarias, buscando por condimentos, tecido, enfim, todas as especiarias que a Índia oferecia. Então Pedro Álvares Cabral foi o cara que comandou essas 13 embarcações, essa expedição que estava rumo às Índias, porém descobrem também um novo território. Quando eles estavam chegando, sempre tem um ali, provavelmente vocês já viram isso nos filmes, que fica só aqui observando e daqui a pouco, terra à vista! Desculpa o grito aí, pessoal, que vai entrar nos tímpanos aí, mas ele observa uma terra logo adiante. E a primeira coisa que eles avistam é um monte que fica na Bahia, e para ser mais específico, Salvador. Quando eles avistam aquele monte, como é bem na época da Páscoa, tá? uma festa cristã, e aquela expedição também era de cunho cristão, então o nome daquele monte ficou como Monte Pascoal. Já coloquei aqui um dos tópicos, esse tópico eu já elimino também. Monte Pascoal foi a primeira coisa que eles avistam e o primeiro lugar que eles chegam aqui no Brasil, no dia 22 de abril de 1500, foi na Bahia. E para ser mais específico, em Salvador, que já foi a capital do nosso país, e depois a gente vai entrar nisso também, por que Salvador foi a capital, por que depois foi transferida para o Rio de Janeiro e por que depois foi transferido para Brasília, mas isso vai ficar numa próxima aula. Então no dia 22 de abril de 1500 eles chegam ao Brasil. Como eles achavam que era uma ilha, e agora aqui, primeiro nome do Brasil. Como eles achavam que isso era uma ilha,
Ah, é só uma ilha. Então eles batizam o Brasil como Ilha de Vera Cruz. É o primeiro nome do Brasil. Ilha de Vera Cruz. Primeiro nome do Brasil, marca aí. Ilha de Vera Cruz. Vera Cruz. Porque eles achavam que era só uma ilha que eles tinham encontrado. Eles não tinham... eles não sabiam a dimensão, né, a extensão territorial de tudo aquilo que eles tinham encontrado. Então, por isso o primeiro nome, Ilha de Vera Cruz, foi na Bahia, Monte Pascoal, no dia 22 de abril de 1500. O interessante é que eles ficaram 2 dias ainda aqui no Brasil, para depois eles terem os primeiros contatos com os indígenas. Então, 2 dias ali que eles ficaram explorando toda essa terra, e aí só então, depois de 2 dias, que eles têm esse primeiro contato com os indígenas. Eles chegam em abril e eles ficam até maio, aproximadamente, não chega a ficar 30 dias, porque foi início de maio ali, 15 de maio, se não me engano. Eles acabam retornando para a Europa em busca das Índias, em busca do caminho para as Índias ali, tá? Então, na verdade, eles já voltam em busca desse caminho. Então é para a Ásia, professor, não para a Europa. Isso, corrigindo aí, pessoal. Então, hoje é mais assim, uma introdução sobre o descobrimento do Brasil. Na nossa próxima aula, a gente vai ver os primeiros contatos com os povos indígenas. Como que foi esse contato? A gente vai ver sobre um cara que estava a bordo, tá, da expedição de Pedro Álvares Cabral, chamado Pero Vaz de Caminha, que era aquele ao qual relatava tudo que acontecia na expedição. Pode ir, galera? É nóis! Até segunda-feira. Tô ansioso pela nossa aulinha ao vivo. E um beijo. Fui!